a se tornar complexo no momento em que a gente atribui valores a esses objetos. É com essa frase que eu inicio o meu pensamento sobre ser analógico. O que eu quero dizer quando eu falo em ser analógico? Ser analógico é uma pessoa que recorre a equipamentos, a objetos e métodos tradicionais para fazer a resolução de um determinado problema ou determinada atividade. Eu era muito viciado em redes sociais, eu tinha muita dificuldade em manter uma leitura concisa e, principalmente, eu estava perdendo a mania de escrever, a mania de memorizar, a mania de fazer algo sem o auxílio da internet, de uma inteligência artificial ou de algo que envolva a tecnologia e a simplicidade. E essa simplicidade me prejudicou muito, porque você tem um pensamento de que, não vou resolver isso, a inteligência artificial pode fazer para mim. Mas no momento em que isso faz com que você seja um acadêmico, um estudante, uma pessoa e um ser no qual você não tem força ou, principalmente, o trabalho de pensar, de analisar e fazer você mesmo, sem o auxílio de nada. Isso é muito desgastante e isso fere demais quem quer ser melhor. E eu quero dizer a você que a primeira mudança que devemos fazer, e eu fiz, foi escrever mais. O que eu quero dizer com escrever mais? É a forma mais simples. No momento em que eu tenho um caderninho no meu bolso ou um caderno maior em casa, eu anoto todas as ideias que me vêm à mente. As ideias de vídeo, as ideias de como eu posso fazer a resolução de um determinado problema matemático, ou uma ideia sobre um desenho, uma série, ou sobre como aquele desenho do Gravity Falls é muito interessante pelas abordagens que ele faz e o desenvolvimento da história e etc. A escrita é algo que não está fora do nosso cotidiano, está a todo vapor, só que a gente, em vez de escrever, começou a digitar. E isso é realmente muito mais desgastante. Você provavelmente escreve com muitas abreviações o PQ, o PF, VR, que é o por favor, e vai abreviando só nas iniciais dentro da internet. Você não tem o trabalho de colocar um acento, você não sabe em qual local vai a vírgula, se tem acento naquela palavrinha que você não lembra mais, um acento agudo. E quando você vai perceber, você já não tem mais aquele trabalho de escrita ou conhecimento da língua portuguesa. E com essa primeira mudança, eu decidi colocar isso na minha rotina. E é muito simples. Se você também quiser copiar, a única coisa que você vai precisar é de um caderno e de uma caneta. Tem gente que tem preferência com uma ponta mais estilosa, um negocinho com as decoração. Eu sei que mulher tem, mas agora você chegou num local, viu uma caneta, um amigo comprou e começou. E eu coloquei isso de forma melhor na minha rotina. Por exemplo, o roteiro desse vídeo foi escrito totalmente à mão. Eu não digitei e coloquei o notebook do lado porque eu achei que seria muito ruim. E isso faria algo que eu não conseguisse decorar, algo que eu não conseguisse realmente me concentrar. Mas eu deixo o caderno ao lado no momento em que eu tiver muita dificuldade. E isso é simples, fácil e, de certo modo, muito mais interessante e que vai lhe trazer um trabalho intelectual maior, uma memorização melhor. E quando chegar no momento de você fazer a sua parte, eu recomendo que você coloque isso na sua rotina. Tem muitos canais que falam sobre bullet journal, talvez eu traga um pouquinho mais desse assunto por aqui, mas o que eu quero focar agora é nas mudanças e no porquê você deveria fazer isso. E vamos passar para a segunda mudança, que de certo modo é simples, mas que faz uma total diferença. Compre um relógio e tire esse smartwatch do seu pulso. A não ser que você tenha algum problema ou trabalhe 24 horas e seja o gerente de alguma coisa,
você não necessita de um relógio que fica fazendo seus batimentos cardíacos ou chegue várias notificações para você sobre alguma coisa. Não. O que você necessita é de apenas um relógio analógico, seja ele qual for. A única coisa que você precisa é não ter mais a sensação de que o tempo está acelerando porque você está viciado na tela. Não. O relógio analógico, ele faz com que você tenha noção do tempo, tenha noção de como estão acontecendo as coisas, o horário que aconteceu, e também você romantiza a sua rotina, os seus momentos. Tem gente que compra um relógio para cada ocasião e tem gente que tem um relógio para tudo. Eu recomendo que você tenha um relógio para determinada ocasião, mais um para mostrar quem você é, qual sua personalidade e o que marca você. Eu sei que um relógio é simples, ele apenas marca as horas. Ele apenas marca as horas. Ele tem um ponteiro de hora, minuto e segundo, que vai passando. Mas no momento em que eu coloco ele no pulso e tenho a sensação de que eu não vou ter mais preocupação do que vai ser daqui a 2 horas, do que vai acontecer, nesse momento eu comprei a sensação de não ter a preocupação de como vai ser meu futuro. Eu não tenho mais essa preocupação. Pode vir uma ansiedade, etc. Eu não vou me livrar disso, você também não vai. Mas no momento em que eu tenho essa praticidade de não ter que puxar o celular do meu braço, de não ter que ficar ansioso para abrir o celular e quando eu vou ver um horário, chega uma notificação, eu já vou logo, vejo qual é a notificação, blá blá blá. Não. Se eu quiser ver as horas, eu vejo aqui. O celular ele serve para algo como trabalho ou responder alguma emergência. Mas no momento em que eu tenho um relógio que me serva e que transmita minha personalidade e que eu possa ter mais controle do meu tempo, aí sim ele se torna algo totalmente importante e indispensável na rotina. Talvez você tenha algumas opiniões controversas, mas me diga uma coisa: você consegue fazer algo sem o auxílio do celular? Você consegue fazer algo sem o auxílio de inteligência artificial? Você consegue ter o domínio de abrir o celular e ver apenas o horário e não abrir o celular, entrar, ver uma notificação, entrar no Instagram e ficar horas nos Reels ou no TikTok e ficar vendo várias e várias mensagens que você só perdeu o seu tempo? Você consegue? Então é por isso que eu compartilho esse vídeo, essa ideia de você ser analógico. Não digo para você jogar o seu celular fora, o seu notebook fora, não. Eu digo para você ter domínio de você mesmo, do seu horário, das suas ideias, do seu momento de estudo, a sua rotina totalmente atrelada a você. Bom, eu sei que eu posso ter parecido um pouco duro nessas minhas palavras, mas eu gostaria que você pensasse nisso, de que você tivesse domínio sobre si mesmo. E eu espero que você compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreva, comente, transmita suas ideias. Aqui não é um local ou um canal que você vai ter opinião velada, não. Você tem a sua opinião, tem a sua vivência, e sua vivência, mas ela agrega valor porque é uma educação informal. E eu gostaria muito de ler seus comentários, elogios. Eu gostaria de ler sobre como você está vendo esse canal, do que você gostou, do que você gostaria de ver mais. E, claro, não se preocupe que eu trarei mais vídeos e vou começar a usar aquele quadro branco e vazio. Mas desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.